Olá, amados, graça e paz. Vamos continuar aqui, nosso Mastigando a Bíblia, e eu quero compartilhar com os amados o texto bíblico que se encontra em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2, que diz assim a palavra do Senhor. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, há boas razões para o apóstolo Paulo ter afirmado que precisamos renovar a nossa mente, mudar a nossa maneira de lidar com os pensamentos, para que vivamos a vida abundante de Deus para nós. Há excelentes razões para que o apóstolo Paulo nos oriente a fazer isso. E eu quero compartilhar rapidinho com você algumas razões. Primeira delas, porque os nossos pensamentos controlam a nossa mente. A primeira razão é essa, porque os nossos pensamentos controlam a nossa mente. E isso, querido, controla também a nossa vida. Olha, a mais simples ação, ela sempre se origina de um pensamento, tanto para o bem quanto para o mal. Em Provérbios, capítulo 4, verso 23, afirma: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, como os nossos pensamentos também são importantes, os pensamentos que aceitamos em nossa mente irão provavelmente moldar a nossa vida para o bem ou para o mal. Não são os sentimentos que moldam a nossa vida, são as crenças que temos em nossa mente. São os pensamentos em que nós acreditamos. Esta é a primeira razão. A segunda razão é porque a nossa mente é o campo de batalha para o pecado. Todo pecado começa com uma tentação e toda tentação começa em nossa mente. Nos pensamentos, querido, começa a tentação. Muitos acreditam que a tentação é algo que vem de fora, que chama a nossa atenção. Isso também é verdade sim. Mas nada de fora tem o poder de me seduzir se já não existir um desejo lá dentro de mim, dentro do meu coração. Toda tentação acontece dentro da mente. E todo pecado acontece primeiro no pensamento. Inveja, ira, mágoa, desejos e etc. Tudo acontece na mente. E o apóstolo Paulo, ele explica isso muito bem lá em Romanos capítulos 7, 22 e 23. Por isso, querido, precisamos aprender a cuidar da nossa mente e do nosso pensamento. A terceira razão, porque a nossa mente é chave para a nossa paz e alegria interior. Aprender a controlar os pensamentos sempre irá trazer imensa paz e alegria. A Bíblia diz em Romanos 8, capítulo 8, verso 6, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive com a mente voltada para o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito, deseja aquilo que o Espírito deseja. Então a mentalidade da carne é a morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paulo então diz que uma mente descontrolada leva à morte. E uma mente não controlada sempre leva ao estresse, à pressão, às preocupações exageradas, aos conflitos, à exaustão. Uma mente controlada é vida e conduz à paz, confiança, à força, à serenidade, à segurança. Então existem 3 pilares fundamentais, queridos, para transformar a maneira de pensar. São 3 escolhas que nós mesmos temos que fazer diariamente se quisermos ter uma mente saudável. Se desejamos ter uma mente controlada pelos pensamentos de Deus e pelo Espírito Santo,
escolhas, querido. Essas escolhas são: nós precisamos alimentar nossa mente com a verdade. Você precisa alimentar a sua mente com a verdade. Segundo, nós precisamos deixar a nossa mente livre de pensamentos destrutivos. Você precisa deixar a sua mente livre de pensamentos destrutivos. E terceiro, nós precisamos focar a nossa mente nas coisas de Deus. Você precisa focar a sua mente nas coisas de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos pensar nas coisas de cima. Foque em Deus. Foque em Deus. Coloque a tua mente para pensar em Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Este foi mais um Mastigando a Bíblia.